Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos nos reunir sempre em nome do Evangelho, que ele esteja no nosso pensamento, nos nossos corações e nas nossas palavras. Jesus ilumine a todos nós, graças a Deus. E hoje eu peguei o tema do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item número 16 chama-se Tu, porém, e eu vou ler e a gente vai comentando. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. São palavras de Paulo numa carta a Tito, no capítulo 2, versículo 1. E ele diz assim: Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Então, a menos que a gente tenha algum problema na garganta, que a gente seja possibilitado de falar, nós vamos usar o nosso verbo, sim. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos da estrada sombria e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induziar-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. E é muito bonito que Emmanuel enumera aqui todas as falhas que a gente tem quando a gente fala, quando a gente está em conversação. Então, dependendo do ambiente em que a gente se encontra, nós vamos ter sim palavras de ironia, de calúnia, de sarcasmo, enfim, todo esse tipo de más palavras que levam a gente a menosprezar o outro ou a falar mal do outro. E seria muita inocência dizer que a gente não faz isso, que a gente, quando está com outras pessoas, não acabe levando a conversação para esse tipo de situação. E a gente, assim, muitas vezes fala mal, muitas vezes fala sem saber, ironiza, faz brincadeiras de mau gosto. Hoje em dia, a gente tem punições para essas brincadeiras de mau gosto, mas mesmo sem punições, a gente acaba falando sem pensar. E a gente sempre fala assim, desculpa, eu falei sem pensar. A gente sempre está pensando, só que a gente precisa direcionar o nosso pensamento para falar o que é melhor. E ele continua assim, falando que é compreensível que pessoas falem desse tipo de coisa, falem mal, ironizem, usem a palavra de um jeito errado. Mas ele fala que é normal que eles falem assim porque eles estão distraídos da iluminação espiritual. E aí ele chama a nossa atenção, porque se nós não estamos mais iludidos, nós já estamos procurando iluminação espiritual, cabe a nós mudar a nossa atitude. Ele diz assim: cegos desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Quando a gente começa a usar a palavra de uma maneira errada, só falando mal, reclamando, usando mal, enfim, fazendo uso da palavra sem a iluminação necessária, a gente vai sim caindo de desastre em desastre. Mas isso quando a gente não sabe que pode haver coisas melhores. Por isso ele diz: tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultiva na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém, aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Então, uma vez que a gente já conhece o Evangelho, a gente já sabe diferenciar o que ilumina e o que ensombrece na vida, a gente precisa usar melhor as nossas palavras. Por isso ele pede para tomarmos cuidado com o verbo. A gente ainda não é perfeito, então dependendo das rodinhas ou das conversas que a gente mantém com as pessoas, se a vibração começa a cair, começam a falar mal, começam a reclamar, enfim, usar a palavra de uma maneira errada, é natural que a gente acabe
falando também. Mas nesse momento a gente tem que lembrar do orar e vigiar, levar os nossos pensamentos para o alto e pensar, não, isso não está bom, essa conversa não está indo para um caminho legal e é preciso que eu, como seguidora de Jesus, melhore o ambiente, melhore a situação com uma conversa mais edificante. É difícil? Sem dúvida, porque a gente não está o tempo todo vivendo o evangelho como a gente deveria. Então a gente se distrai e acaba falando sem pensar. Mas percebendo o erro, a gente precisa retomar o caminho melhor. E ele diz assim: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. E aí a gente lembra a mensagem de Jesus que diz: do que fala a sua boca, disso está cheio o seu coração. Então a gente precisa imediatamente, ou o mais breve possível, melhorar os nossos pensamentos, construir pensamentos bons, viver o evangelho. Isso significa melhorar a nossa leitura, a qualidade do que a gente vê, a qualidade do que a gente ouve. Às vezes a gente perde muito tempo, às vezes em frente à TV, em frente às notícias, hoje em dia são tudo muito pesados. Não significa que a gente não tenha que saber o que está acontecendo no mundo, mas sempre tentar ver a informação, a notícia, pelo que ela pode trazer de resultados para melhor, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo de uma vez. A gente começa dentro da nossa casa, individualmente, melhorando as nossas palavras, no contato com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. É importante que a gente mude o nosso padrão de vibração se a gente quiser mudar o padrão de vibração do mundo. Afinal, nós somos células de um mesmo corpo. Se cada célula não funcionar bem, o corpo também não vai funcionar. É preciso que a gente tenha certeza disso. Muitas vezes a gente fala, eu não vou conseguir mudar o mundo. Não, individualmente não, mas a gente pode mudar o ambiente ao nosso redor, mudando o nosso padrão de vibração e mudando os nossos pensamentos. Lembrar do que a gente estuda no Evangelho, não fazer só a leitura e esquecer disso. Na correria do dia, a gente começar, faz o evangelho, lê, puxa, lindo, bacana, adorei isso, e esquecer, deixar de lado. Não, mas isso não serve para o dia a dia. Tem que servir para o dia a dia. Foi isso que Jesus veio fazer, modificar o nosso dia a dia. Ele não veio mudar a vida eterna da gente. A gente vai passo por passo. A gente muda um dia de cada vez, melhora um dia de cada vez. Então vamos tomar conta das nossas palavras e elas nascem nos nossos pensamentos. Vamos cultivar pensamento bom, pensamento elevado. O nosso país, o nosso planeta está precisando muito de vibrações positivas, de fé, de esperança, de alegria, para que a gente possa mudar. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue chegar lá. É difícil, mas a gente tem que tentar. Usar o lema dos alcoólicos anônimos, né? Um dia de cada vez. Consegui hoje ser um pouco melhor, amanhã eu tento. Fui mal, errei, esqueci, me deixei levar pela perturbação, não tem problema. Amanhã eu começo de novo e colocar pé firme e começar de novo, sim. É a nossa missão. A gente não vai mudar o mundo de uma vez, mas um pouquinho cada dia. Então, muita paz a todos. E a gente faz, com essa nossa mudança de pensamento, as vibrações pelos nossos companheiros de caminhada. E vibração é mandar luz para aqueles que caminham conosco. Então, mentalizar o nosso planeta Terra, o nosso Brasil tão necessitado de luz, de paz, de equilíbrio, com os nossos melhores pensamentos, lembrar daqueles nossos queridos que estão nos hospitais, que estão sofrendo, daqueles que os amparam, que os ajudam, que estão na missão de cuidar deles, mandar os nossos pensamentos de luz, de amor e de paz, vibrar por aqueles que se desviaram do caminho do bem, seja por que motivo for, e não nos cabe julgar, mas mentalizar os presídios, mentalizar as pessoas que estão nas ruas, aqueles que se perderam nos vícios, que eles recebam os nossos pensamentos de muita luz, de equilíbrio e de fé. Vibrar pelos nossos trabalhos, nosso ganha-pão, que faz muito bem para o nosso corpo e também para o nosso espírito, porque trabalho é iluminação, é crescimento, envolvendo aqueles nossos parentes, amigos, as pessoas que estão mais próximas, aquelas que a gente ama muito e aquelas que a gente tem dificuldade de entendimento,
envolvê-las no nosso abraço fraterno de carinho e de amor, mentalizar os nossos lares e pedir aos nossos amigos que entrem e iluminem todos os recantos, que haja paz, saúde, equilíbrio e fé. E deixar uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos, para que Deus, nossos amigos, Jesus possam levar aonde for mais necessário. Graças a Deus. E para encerrar, nós precisamos lembrar do nosso Mestre Jesus, pedindo paz, equilíbrio e fé para a nossa semana, que seja um tempo de aprendizado, mas de aprendizado que nos eleve, nos ilumine, e pedir principalmente para que nos mantenha na fé, com coragem, com boa vontade, em seu nome. Graças a Deus. Boa noite.